Hoje estamos iniciando a gravação do terceiro vídeo do canal aqui, Jornada da Alma, e, e é a continuação do capítulo 2. Eu gosto de começar apresentando o, o canal, né? Fazendo uma breve apresentação, pode ter gente nova chegando hoje aqui, né? E para entender aí o que é essa série de vídeos que nós estamos fazendo, né? Para a gente compartilhar esse conhecimento das tradições, mistérios e a jornada da alma. Esse é o canal, é chamado um canal A Jornada da Alma, então tem o terceiro vídeo de uma série, e que a gente está trabalhando em cima de uma leitura comentada, né, de trechos de um livro que eu estou escrevendo, e que trata de uma jornada de alma e em cima das tradições de mistérios. E aqui é um espaço, né, de estudo e, ao mesmo tempo, um espaço de desenvolvimento espiritual, né, de um encontro, de uma busca interior. Ou seja, todos bem-vindos. Eu chamo todos que chegam aqui de peregrinos, porque entendemos que, pelas tradições de mistérios, a gente todos somos peregrinos, né? Nós estamos fazendo uma jornada de alma. Então, o eixo central dessa obra, como eu disse, é o Hino da Pérola, né? É a história de um príncipe, né? Que ele viaja até o Egito e aí ele cai no esquecimento e depois ele retorna, né, para sua origem, né? E essa obra, ela tem a ideia de trazer esses mistérios para as pessoas e a partir do Hino da Pérola, a gente fazer essa jornada junto. Então aqui sempre é um convite, né, para que as pessoas que cheguem aqui comecem a participar dessa jornada junto com a gente, tá? Então a primeira parte da obra, que é o chamado, né, a gente trata todas essas questões dos mistérios, né, desde que é, né, a tradição dos mistérios, né, o que é a jornada da alma, né, a gente fala lá no primeiro capítulo, nessa parte um, né, que é a tradição dos mistérios da jornada da alma, que está lá no primeiro vídeo, e toda essa parte um, na verdade, a gente está trazendo essa ideia para que a gente abra esse espaço, né, da nossa alma, né, olhar para esse interior e que a gente começa a partir dessa tradição, né, que está lá desde os gregos, nos gnósticos, nos teosofistas, nos budistas, né, todas essas tradições elas convergem, elas conversam, né, umas só com as outras, né, e elas têm um olhar que é o mistério, né, e que a gente viu lá no primeiro vídeo. Então toda essa primeira parte, né, começou lá no capítulo 1, agora nós estamos no capítulo 2, que já é a da unidade ao esquecimento, né, e depois ainda a gente, a semana que vem provavelmente já vamos entrar no capítulo 3. Então toda essa parte é uma parte para que a gente comece a olhar para dentro, né, que a gente escute esse chamado dessa tradição, né. Então essa é a parte inicial que vai dar a base, o fundamento, né, para que a gente possa entrar na parte 2, tá. A parte 2 ele vai falar então, aqui a parte 1 fala dos mistérios de modo geral, a parte 2 vai falar dos mistérios menores, tá. E essa parte 2 aí a gente vai começar a entender o condicionamento, né, o condicionamento humano, né, como eles entendiam caminhos, né, para a gente escutar esse chamado e começar, né, a nos preparar para o nosso retorno à nossa origem, né. Então, essa parte 2 vai tratar todas essas questões aí, tá, do cosmo ao caos, os kleshas, o karma, a roda do samsara, o capítulo 2, o capítulo 3, os 3 tipos de homens, né, o capítulo 4 vai falar os mundos inferiores e a formação da consciência, no capítulo 5 nós vamos ver os 7 céus e a ascensão da consciência, e no capítulo 6 o autocentrado, o não eu e a transparência da alma, tá. Na parte 3 do livro, né, ele vai falar do retorno, os mistérios maiores,
tá? E já entra de um dos mistérios que são mais longe, ou seja, à medida que a gente vai também da parte 1 para a parte 2, a parte 3 ela é mais profunda e a parte 4, né, é mais profunda ainda, que fala dos grandes mistérios, aquilo que está mais longe da nossa percepção, né, no mundo material que a gente vive. Então, o que vem a seguir? Né? Hoje, então, agora nós vamos entrar. A gente viu, então, todo o aspecto da descida, né? Na unidade, o que é essa unidade, a nossa origem, né? Aí a emanação, né? Depois a individualidade, né? Que vai criando o aspecto individual, né? Então, a gente passou por isso. E hoje nós vamos, então, dar uma olhadinha no condicionamento, né? Tudo também os 3 grandes níveis de experiência humana, né, que é o mundo ílico, o mundo psíquico e o mundo pneumático. Né? Esses mundos, na verdade, não são locais, tá? São mundos da própria consciência, são espaços da consciência, né? Pneumático. Estamos agora preparando para compreender uma das imagens mais importantes das tradições mistérios, os sete céus e o processo de ascensão da consciência. Tá? Então é justamente aqui que continuaremos nossa jornada, né? Que a gente parou na aula passada. Agora foi só uma recordação, que a gente já viu para trás, né? Nos outros 2 vídeos. Então, sete céus, a construção do karma, uma nova compreensão. Quando ouvimos a expressão sete céus, é comum imaginarmos regiões distantes situadas em um lugar acima do mundo físico. Contudo, para os iniciados, os 7 céus possuíam um significado muito mais profundo. 7 céus é a construção do karma. Eles representam níveis da própria experiência da consciência e diferentes graus de condicionamento através das quais a alma realiza a sua jornada. Né? Então, assim como a gente falou, né, ele é são níveis de consciência que a gente experimenta, tá? E que também são condicionamentos, certo? A construção da personalidade. Nenhum de nós nasce completamente livre. Desde os primeiros anos somos influenciados por inúmeras forças que moldam nossa forma de perceber o mundo. Herdamos tendências familiares, recebemos influências culturais, absorvemos valores, crenças e medos. Então, quando a gente fala de condicionamentos, né, isso é bem claro, né, que a gente é condicionado por uma série de fatores externos, né, fatores, né, que nos influenciam, né, desde que nascemos até morrermos, né. E isso vai moldando a nossa personalidade, né? Onde nascemos, a nossa cultura, a nossa família, né? Então, isso tudo cria a nossa personalidade. Então, os 7 céus têm a ver com esses condicionamentos, tá? Quando a gente está falando aqui, gente, de 7 céus, isso é uma linguagem simbólica, tá? Os antigos usavam muitas linguagens simbólicas, né? Por isso que a gente não pode tratar céus, 7 céus como lugares, 7 céus, a gente sempre, quando está tratando das tradições e mistérios, a gente tem que olhar isso interno, tá? Então, esses condicionamentos que vêm, né, que a gente cria nossas aflições, que a gente cria esses nossos medos, nossas tendências, né, que vão gerar, eles entendem por karma, né? Esses condicionamentos são tudo interno. Então, os 7 céus que representam esses condicionamentos, que também, né, eles vão ver que das influências kármicas, que também elas vêm das nossas ações, mas também vêm, né, de todos os fatores de um karma coletivo, né, que tem os arquétipos em Jung, né, Jung bebeu também da tradição gnóstica, né, existe o Instituto Jung, que fez traduções dos livros não se lembra se é o Códice 1 da Biblioteca de Naramage, né, que são dos gnósticos, né, então
E o Jung entendia, né, quando falava dos arquétipos, né, que existia um condicionamento coletivo também, né, para além dos condicionamentos, né, que traz dessa eh, do meio que a gente vive, né, mais próximo. O sete céu é a construção do karma, né? Continuando. Aos poucos construímos uma personalidade que passa a funcionar como uma lente através da qual experimentamos tudo aquilo que nos acontece. Ou seja, né, a gente interpreta o mundo externo, né, a partir das lentes que é, né, formada através da nossa personalidade. Mas a gente viu também que a nossa personalidade, a gente viu lá atrás, ela também termina, é efêmera, né? Então, a gente, por trás da personalidade existe algo, né? Então, a gente se identifica, a personalidade é que se identifica com tudo isso que está acontecendo. A estrutura da experiência. Os antigos observaram esse processo e compreendiam que a alma, ao descer aos mundos da manifestação, não encontrava apenas experiências isoladas. Ela passava a mover-se dentro de estruturas que condicionavam sua percepção. Tá? Então, existem certas estruturas, né, que tem a ver com esses sete céus, e elas condicionam a percepção. Né? Então, se tratava, eles olhavam para essas estruturas, né, e estudavam essas estruturas, né, condicionantes da nossa personalidade que afetam, né, a nossa alma, pela essa identificação. Estrutura simbólica. Essa estrutura foram simbolizadas pelos sete céus, esses condicionamentos. O significado de cada céu. Cada céu representava um conjunto de influência, identificação e condicionamento que participava da construção da experiência humana. Então, para cada céu, eles identificaram um conjunto, né, de condicionamentos. Né? Nós vamos tratar isso lá na parte 2 do livro, tá? Para entender esses condicionamentos, entender o que nos aflige, né, o que, né, que causa nosso sofrimento, nossas dores. Né? A gente vai tratar todas essas questões na parte 2. As esferas planetárias. Por essa razão, os gnósticos frequentemente associavam os sete céus às esferas planetárias. O interesse dos iniciados não estava na astronomia em si, mas não na compreensão das forças que participam da formação da consciência humana. Né? Então, quando eles olhavam sim para os céus, né, e para os planetas, né, e inclusive era um ponto, né, o Sol para eles era considerado como um planeta, não que eles não soubessem, né, que o Sol não era um planeta, né, essas questões, mas pela influência. Então eles olhavam essa cosmologia, essa astronomia, né, de maneira a ver como essa astronomia influencia o condicionamento humano. Né? Então, eles tinham esse entendimento, né, de toda uma astronomia que, é, é, eram forças, né, condicionantes. Sete céu é a construção do karma, né, continuando. Na linguagem da jornada da alma, poderíamos dizer que os sete céus representam os grandes campos através das quais o karma se organiza. Tá? Então, quando estamos falando de karma, a gente não pode olhar o karma como algo isolado. Né? O karma, né, tem mais a ver como a gente, a partir desses condicionamentos, age.
né? Então, o karma, ele não é aquilo que a gente está acostumado a ver, o meu karma, né? Aquela coisa assim, né? Isso é o meu karma, o fulano é meu karma, né? Sempre o karma é alguma coisa que vem de fora e nos atrapalha, né? Então, a gente tem que começar a quebrar, né, esses valores, essas coisas que foram se perdendo das tradições, né, e foram substancializando e colocando as coisas como não inerente a nós, né, ou seja, algo que está fora, né, que está para além, né, de nós, fora de nós e não em nós, né. Então, a gente tem que começar a olhar que o karma, ele é parte do nosso processo, né, ok? A lei da experiência, cada ação gera consequências, né? Se a gente olhar para o karma, cada ação nossa gera consequências, né? Cada escolha produz tendências, né? Então, ação gera consequências, escolhas geram tendências. Cada tendência fortalece determinada forma de perceber a realidade. Então, existe essa lei da experiência, essa lei do karma, né? Karma é nossas ações que geram escolhas e geram tendências, né? Que vão gerar formas de eu perceber a realidade, gerar novas ações, né? Que geram novas escolhas e novas tendências, né? E assim, né? A gente vai gerando o karma, né? A rede de condicionamentos. Aquilo que inicialmente surge como uma escolha transforma-se gradualmente em hábito. O hábito fortalece determinada inclinação e essa inclinação passa a influenciar as escolhas futuras. Ou seja, está intricado, como se fosse uma teia, né? Esses condicionamentos eles são intricados, né? E isso não acontece de forma isolada, né? Ele acontece em forma de todo um contexto, né? É que nem a gente fala de uma árvore, né? Eu sempre volto à figura da árvore, né? Porque eu acho que a árvore é algo que nos traz assim muita coisa, né? Para a gente poder observar, né? A árvore ela depende de determinados condicionamentos, ela depende da luz do sol, ela depende da, da terra, depende né? Então tudo está intricado, né? E ela tem as suas potencialidades, né? E à medida que essas coisas se organizam, ela tem maior possibilidade de exercer as suas potencialidades ou não, né? Dentro da semente da árvore já está todo o potencial de árvore, né? E ela existe todo esse condicionamento, todas essas questões. A diferença de uma árvore para um ser humano é que a árvore ela traz a potência, né, em ação, né? Ela não tem a capacidade de escolha, né? A gente como ser humano, a gente pode ter essa escolha, mas essa escolha ela é uma escolha condicionada, né? Ou seja, não existe nada separado, tudo está dentro do mas a gente, como ser humano, né, tem essa capacidade de ter uma consciência, né, e pode, então, escolher as suas ações, né, e gerar as tendências, né, e a partir, né, novas ações e assim por diante, né. Então, entender que existe uma rede de condicionamentos. Tá? Uma visão mais profunda do karma. É importante compreender que o karma não deve ser visto apenas como uma lei de recompensa e punição.
essa interpretação simplifica excessivamente uma realidade muito mais profunda, né? Os mistérios compreendiam o karma como uma continuidade da experiência. Trata-se da maneira pela qual a consciência aprende através das consequências de suas próprias escolhas, né? Então, o karma não é algo para nos punir, né? Ou algo bom ou ruim, né? Ele é uma experiência. Essa lei do karma, né? Essa lei né, desses condicionamentos que a gente vive através desses 7 céus, né? Que estão ligados com o karma, né? Ele faz parte do processo de experiência, né, e é através, né, dessa experiência, né, que eu posso tomar minhas escolhas, né, e trago as consequências para as escolhas que eu tomei. Então é uma lei, né, é uma lei muito importante, né, a lei do karma, né, ele é importante para que a alma possa experienciar, né, e buscar o seu retorno, né. A gente, quando vai ver hoje ainda o hino da pérola, a gente vai entender a necessidade desse karma, né, como algo que faz parte da, eh, da da jornada do príncipe, né. Que o príncipe, ele veio porque ele tinha, uma missão a ser cumprida, né, e essa missão faz parte dessa missão ele participar, né, da experiência, das formas, né, e participar dessa experiência evolutiva, né, porque ele como potência, né, ele precisava vir para se tornar essa sabedoria, né, que a gente viu lá no então, a lei do karma faz parte desse processo de experiência, né. O karma existe porque a gente participa dos mistérios. E como a gente participa dos mistérios, o karma que dá a possibilidade para que a gente se liberte, né, dessa identificação com as formas. Então, ela é uma lei, né, que vai nos auxiliar se a gente olhar para o karma com outros olhos. Né? É importante isso. O propósito do karma. O karma não existe para punir a alma, mas para conduzi-la gradualmente ao reconhecimento da ordem que sustenta a vida. É justamente por essa razão que os mistérios menores estavam intimamente ligados à travessia dos 7 céus. O iniciado precisava compreender o mecanismo que mantinha sua consciência aprisionada aos ciclos de repetição. Aprendizado da alma. A libertação não acontece, a libertação não acontecia através da negação da experiência, mas através da compreensão profunda da própria experiência. Então, o aprendizado da alma, ela se dá, né, ou seja, esse despertar para a sabedoria, né, que a gente já tem essa sabedoria em potencialidade, a alma carrega essa sabedoria, o despertar dessa sabedoria, né, é através da experiência. E através da experiência que eu posso, então, tirando, né, a gente viu que quando a nossa alma, né, ela vem ao mundo da manifestação, né, e cai nas formas, e cai na matéria, ela vai se envolvendo em cada vez em mundos mais densos, e vai criando uma casca, e vai se identificando. Né? Então, como ela vai se identificando, a gente precisa, através desses, e vai criando os condicionamentos, através disso a gente tem que ir tirando nessas cascas para acessar a verdadeira sabedoria da alma. Tá? Bem, a gente já viu isso mais atrás, né, em outros vídeos. Agora nós entramos aqui na Ogdoad. Né? Então tem 7 céus, né? Os 7 céus, então a gente viu que é simbólico, né? Que tem essa representação planetária, né? E traz os condicionamentos, né?
de que também esses condicionamentos que geram essa lei do karma, né? E a Ogdoad, né, é um lugar, né? Aí é diferente. Existe um lugar de libertação, onde a alma não precisa mais, né, a partir quando chega na Ogdoad, ela não precisa mais, né, entrar no ciclo, né, do karma, nessa roda, né? Então, é o lugar que a gente vai ver que é o reino, né, da casa do Pai, né? O reino, né? Não chegou ainda, né? Tem os mistérios menores, a ideia dos mistérios menores é que a gente possa trabalhar para essa libertação, né? Da roda do karma, do samsara, né? Então, a Ugdod, que é a oitava, né? É esse lugar. Vamos falar um pouquinho dessa Ugdod, tá? A palavra Ugdod significa simplesmente oitava. O significado para as tradições do mistério, ela representa muito mais do que um nível adicional da existência, né? Então, ela representa mais, né, que esses níveis de consciência, né? A grande fronteira. A Ogdoad marca uma fronteira na própria estrutura da jornada da alma. Ela situa-se além dos sete céus, portanto, além do campo onde predominam os condicionamentos do karma. A Agdoat é a ponte do retorno. Ela apresenta a primeira grande passagem da jornada de retorno, uma região intermediária situada entre os mundos da experiência condicionada e os domínios superior da luz, né? Então, a Agdoat é um mundo divino, né? É um dos mundos divinos. Aqueles, que todas as tradições falavam existe um mundo, né, para além desse mundo condicionado, né, um mundo de identificação, né, que a gente ainda está condicionado, né, quando a gente viu lá, né, um mundo lírico, psíquico e o pneumático, né. Quando a gente entra, né, começa a percepção da Ogdoad, a gente está criando essa ponte, a gente ainda não está na Ogdoad, mas já pode ir criando essa ponte intuitiva da nossa consciência, porque a nossa consciência tem acesso a esse lugar da Ogdoad, né? A nossa origem, a alma partiu da Ogdoad, né? E desceu, né? Então, essa sabedoria, né? Esse sabedoria, que não é conhecimento, vai para além do conhecimento, ele está intrínseca na alma porque ela vem dessa origem, né? Da Ogdoad. Então, ele representa a primeira grande passagem da jornada de retorno, uma região intermediária situada entre o mundo da experiência condicionada e os domínios superiores da luz. Uma nova perspectiva. A alma começa a reconhecer que não é idêntica às formas através das quais se manifesta, e que sua verdadeira natureza ultrapassa os limites da personalidade construída ao longo da experiência. Então, existe uma natureza para além da personalidade, né? E quando a gente, então, começa a escutar esse chamado e começa a trabalhar esses condicionamentos, a gente tem a possibilidade, né, isso todos, né, a, a, a começar a perceber a Ogdoad, perceber esse lugar de origem, né, que ainda não é a casa do Pai, né, é um intermediário, tá? Mundo intermediário. Quando fala em Ogdoad, a gente fala dos Bodhisattvas, né, na tradição
dos mistérios, tinha os bodhisattvas, os grandes iniciados dedicados à eliminação de todos os seres. Então, nessa Augdoji, né, muitos desses bodhisattvas atingiram esse lugar. E eles têm essa dedicação, né, dedicação de ajudar todos os seres, né. Bodhisattvas são seres que eles são compassivos, né, eles escolhem não seguir a sua jornada, né, e ficar na Augdoji por, por entenderem, né, o amor, né, por amor àqueles que ainda estão na jornada. Tá? Mahatmas, mestres de sabedorias vinculados à ordem cósmica. Tá? Então, os Mahatmas são mestres de sabedoria que eles estão vinculados à manutenção dessa ordem, né, dos ensinamentos também, né, de transferência dos ensinamentos. Eles fazem parte desse processo. E também, nessa Augdoji, tem as inteligências luminosas, consciência dedicada à manutenção da harmonia universal. Né? Então, são inteligências que também estão por trás. Né? Eles não têm essa que são os anjos, os devas, né? Eles não têm a mesma característica humana de evolução. Né? Nós, seres humanos, nós temos essa possibilidade de ascender a Ugdod, né, para a nona esfera, para a 10ª esfera. E essas inteligências luminosas, elas dependem de um processo diferente do processo humano, né? E eles têm essa manutenção, né? Os ciclos evolutivos deles são outros. Tá? Está lá nas grandes tradições, eles entendem, né, que quando fala de anjos, devas, né, eles ajudam nessa estrutura toda cósmica, na manutenção dessa estrutura toda essa harmonia cósmica. Os grandes iniciados, os Bodhisattvas, os Mahatmas, a inteligência humana dedicam à manutenção da ordem cósmica aparece frequentemente vinculada a esses domínios, esse domínio intermediário. Tá? A inteligência da luz, a Augdoji, a ponte de retorno. Também é nesse contexto que diversas tradições falam de anjos, devas e inteligências da luz, consciências vinculadas à manutenção da harmonia cósmica e ao auxílio da evolução dos seres. Né? Mas eles não têm a mesma natureza humana e eles não vêm desse nosso ciclo de desenvolvimento humano. Eles têm uma outra natureza. O peregrino e o reino. Antes de alcançar os jardins do palácio, o peregrino pode avistar suas torres à distância. Antes de entrar no palácio, pode caminhar por suas regiões externas. Ou seja, a Ugdod representa essa região, né? Representa o reino. Né? A gente pode ter o acesso, né? Desde que a gente busque isso, né, internamente, essa região, né, essa região intermediária. Ela é acessível para nós, né, através da intuição. Né, porque essa presença, né, essa consciência, o desenvolvimento da consciência nos traz a presença desse nosso lugar de origem. Né? Então, isso a gente vai ver aqui nas tradições e sempre tiveram esse entendimento, né? Que a gente tem um lugar de origem, a gente tem o nosso lugar, né? E que a gente tem uma presença, né? Que é divina, né? Uma espiritual, uma centelha divina que está sempre nos chamando para que a gente vá a esse retorno. Então a gente pode entrar em contato, né, através da intuição. A gente vai ver que a intuição é a parte feminina, né, da Trindade. A gente também vai dar uma olhada nisso, que trabalha a intuição, ou o Budi, né, que é chamado
na tradição védica, e que está na gente. A gente intui muitas coisas, né? O problema é que a gente tem que estar cada vez mais aberto, né, para essa intuição, para que a Alguidood se apresente para nós, né, de uma forma mais direta. Né? Então a gente tem um trabalho a ser feito, né, e a tradição dos mistérios nos levam, né, a essa busca, né, e por isso é importante essa parte um, todas que a gente está vendo aqui do livro. Né? A função da Alguidoide. A Alguidoide ainda não é o tesouro de luz, não é o reino da luz, não é o pleroma. Contudo, já pertence ao caminho do retorno. Né? Então, a Alguidoide é a nossa, vamos dizer assim, meta inicial através dos pequenos mistérios. Né? É alcançar é alcançar a libertação da roda do samsara, ou do karma. Né? Ou a gente vai ver que existem vários processos iniciáticos, né? Os gnósticos traziam lá, né? Quando eles falavam da, do batismo, dos sacramentos, né? E eles tinham uma visão do sacramento diferente de como é visto pelas igrejas ortodoxas, né? Da ortodoxia. Então a gente vai ver que todos esses processos iniciáticos têm a ver com os 7 céus, né? Tem a ver com a Índia tinha os processos iniciáticos, né? Tinham todo também um conhecimento, né, dos 7 céus, de como esses condicionamentos afetam a gente, como a gente pode se libertar desses condicionamentos. Né? Então a tradição trazia isso como um processo de libertação. Tá? Mas a Alguidoide não é o reino da luz, nem o pleroma, né? Nem o tesouro de luz. Esses estão acima da Alguidoide. Tá? Contudo, já pertence ao caminho de retorno, né? Que a gente vai começar a ver na parte 2 do livro. A Alguidoide é a ponte do retorno. Ela apresenta simultaneamente uma libertação e uma preparação. A libertação das aflições que mantém a consciência aprisionada aos ciclos do esquecimento. Preparação para os mistérios menores, onde o trabalho de recordação torna-se consciente e sistemático, né? Que é onde nós vamos entrar aí depois. A verdadeira pátria. A alma começa finalmente a perceber que existe algo para além dos 7 céus, e que sua verdadeira pátria encontra-se além dos mundos do esquecimento. Então aqui nós vamos entrar, né, a gente, lá no início, né, todo início de cada vídeo eu falo do livro, falo da espinha dorsal, que é o hino da pérola, e que a gente vai fazer um mergulho às tradições e mistérios, né, que elas segue aquela função, né, vamos dizer assim, de estado de humanidade, cai na manifestação, esquecimento, né, existe uma jornada de alma, e aí tem o chamado, o retorno e a reintegração. Tá? Todas as tradições tratam dessa jornada de alma. Tá? E que o livro, então, traz essa jornada, então a ideia é que a gente faça essa jornada junto, tá? E que a gente, cada parte do livro, a gente vai mergulhando na jornada da alma, tá? Vai fazendo essa peregrinação do hino da pérola. Então, nós estamos na primeira parte, que é entender, né, o que é os mistérios, porque se é uma jornada para o interior, né, que é uma jornada para a gente
participar dos mistérios, a gente tem que entender os mistérios, como a gente chegou aqui, né? E como a gente desceu e caiu no esquecimento, né? E agora a gente, a partir disso, começar a trazer para a nossa alma para a gente escutar esse chamado, tá? Para a gente poder depois entrar na parte 2, para começar na preparação e no retorno. Então agora, assim, a gente veio o capítulo 1, viu o capítulo 2, tá? O capítulo 2, então, trouxe todas, do capítulo 1 falou, né, de forma geral, que é os mistérios, o capítulo 2, então, a gente entrou toda essa parte da unidade, né, a manifestação, a individuação, começou a falar dos condicionamentos, que os condicionamentos, aqueles que condicionam, são as mesmas possibilidades que nos retornam, né, que é os 7 céus, tá? A gente ainda vai falar no capítulo 3 um pouco mais, né, da questão do sofrimento, essas coisas todas, tá, que estão ainda ligadas ainda à parte também desses condicionamentos, mas aqui a gente então deu uma pausa para entrar no hino da pérola, tá? Para a gente entender essa jornada. Então, é necessário, a gente não vai ver o hino da pérola totalmente em detalhes, mas é necessário a gente olhar para o hino da pérola, porque isso a gente tem que estar em mente. Em né, todos os vídeos aqui, a gente tem que estar em mente o hino da pérola, tá? E que cada parte do livro, né, que está lá, né, que a gente vê todo o início da aula lá, a primeira parte é o chamado, a segunda parte é a preparação, depois vem o retorno, né, e enfim a reintegração, tá atrelada essa espinha dorsal do hino da pérola, tá? Então vamos ver um pouquinho o hino da pérola e a gente vai fazer um pouquinho uma comparação para ficar mais próximo e entender qual é a diferença do hino da pérola para a parábola do filho pródigo, que está mais próximo da gente. O hino da pérola é um hino dos Atos de Tomé, ele é datado antes, né, da parábola do filho pródigo, certo? Mas ele traz essa mesma questão, né, de uma jornada, né, que vai, né, e depois retorna para a casa do pai. Então, você vai ver que isso está nas tradições, inclusive na tradição católica ortodoxa, né? Em todas as tradições tá isso, né? Mas existe também no hinduísmo, no budismo também um, uma, uma história, né? Um canto que eles chamam, que também traz uma jornada também, né, de um príncipe também, que ele é hipnotizado, e aí ele acha que, né, que no hipnotismo que ele é um canguru, e ele se identifica com o canguru, e se esquece que é um príncipe, e aí tem toda uma história também que bem parecida, né? Então a gente vê que isso todas as tradições têm essa, esse fluxo, né? Essa jornada, né? Da descida e o retorno, né? Então a gente escolheu o hino da pérola aqui. Mas vamos fazer uma comparação para a gente ter uma ideia dessa diferença entre o hino da pérola e a jornada ao filho pródigo. Tá? Então, o hino da pérola, preservado nos Atos Tomé, apresenta uma das descrições mais completas da jornada da alma, encontradas nas antigas tradições de mistérios. Embora pertença a contextos históricos e religiosos diferentes, o hino da pérola e a parábola do filho pródigo compartilham uma mesma estrutura simbólica, certo? Então os dois têm a mesma estrutura simbólica, né? Tu vê que tudo isso é uma linguagem simbólica, né? Não se trata de afirmar que uma narrativa deriva da outra, mas que é reconhecer que ambas expressam um arquétipo universal presente em muitas tradições espirituais, certo? Que nós estávamos falando até agora. Né? A gente não pode afirmar que o filho pródigo derivou do hino da pérola, apesar de que alguns acham que existe uma influência muito grande, né? Que, que, o, que os bispos, né, ortodoxos, né, quando criaram o filho pródigo, eles, né, alguns acham que eles se basearam no hino da pérola. Fizeram uma adaptação. Né?
Nas duas narrativas, encontramos o mesmo movimento fundamental da consciência. Os personagens mudam, os símbolos mudam, a cultura mudam, entretanto, a estrutura permanece surpreendentemente semelhante. Onde as narrativas começam a se diferenciar? O filho pródigo. O filho parte porque deseja seguir seu próprio caminho. O sofrimento desperta a lembrança da casa do pai. E o retorno acontece pela reconciliação. Então, se a gente for analisar, né, a história do filho pródigo, o filho parte porque ele decidiu partir, porque ele queria seguir o próprio caminho, né, e resolveu sair por conta própria da casa do pai, né. O sofrimento desperta a lembrança da casa do pai, ou seja, ele, né, perde o dinheiro, fica pobre, não sei o quê, aí começa a sofrer e, né, e aí se arrepende e retorna. O retorno acontece pela reconciliação, ou seja, ele se arrependeu, né, houve um arrependimento e ele quer voltar para a casa do pai. Tá? O hino da Pérola. O príncipe não abandona sua origem por rebeldia. A gente vai ver que ele é enviado para uma missão, né? Ele é enviado para cumprir uma missão. O esquema faz parte da descida da consciência ao mundo da experiência. Então, que ele sai para cumprir uma missão, né? E aí ele se esquece, né? Da missão que é cumprir. Então, o esquecimento faz parte da descida da consciência ao mundo da experiência. Então, esse esquecimento faz parte, né, dessa descida, né, para a experiência. Então, ele acaba esquecendo, faz parte esse processo de esquecimento no hino da pérola. Então, a grande diferença, o filho pródigo enfatiza a jornada da alma através de linguagem moral, o erro, o arrependimento, o perdão e a reconciliação. O hino da pérola enfatiza a jornada da alma através de linguagem do amor, o esquecimento e a memória espiritual. Então, tu vê que um traz uma linguagem mais moralista, né? Ele saiu porque ele queria, né, queria viver a vida própria, né? E aí sai, e aí erra, porque ele errou, ele se arrepende, e isso no hino da pérola, apesar de o ciclo ser o mesmo, né? Ele não tem esse processo, né? Ele traz uma linguagem mais amorosa na alma através da linguagem do amor, então o esquecimento e a memória espiritual, né? Ele vai para uma missão, né? Que o pai envia, né? E ele retorna, há um esquecimento, e pelo amor ele retorna, né? Existe uma memória espiritual e ele retorna, né? Por amor, à casa do pai, não tem nada a ver com esse erro, né? Não trata essa questão errônea, né? De um erro moral. Tá? O retorno não representa simplesmente o regresso ao ponto de partida. A alma retorna enriquecida pela experiência adquirida ao longo da jornada. Então ele vai, né, com uma missão e ele retorna enriquecido, né, que essa missão já foi, ele vai para encontrar uma pérola, a gente vai entrar agora é só para a gente ter essa ideia, tá, da diferença da parábola do hino da pérola. Aquilo que inicialmente existia como potencialidade torna-se em sabedoria vívida, né? O conhecimento torna-se realização, a possibilidade torna-se inconsciência desperta. Então ele sai como, né, a ideia de que ele vai como um príncipe, um jovem, ele vai para amadurecer, né? Ele tem todo o potencial, né, do seu reino, mas ele precisa experimentar o mundo para voltar maduro, né? Cair, né, no mundo, né? No mundo. Então, não tem nada de um erro moral aqui, né? No hino da pérola. A continuação da jornada. Então, o hino da pérola narra a história de um jovem príncipe que habita um reino de glória juntamente com seus pais.
Antes de iniciar sua jornada, ele recebe uma missão: ir até o Egito e recuperar uma pérola guardada por uma serpente. Então, né, assim começa lá, né, a o menino da pérola. A chegada ao Egito. Ao chegar ao Egito, o príncipe procura agir com discrição, para não despertar a atenção daqueles que guardam a pérola, né. Como estava lá, né, por uma serpente, ele queria ser discreto, então ele tenta agir com discrição, tá. É só lembrando que aqui o Egito representa esse mundo que a gente vive, tá. Então ele sai, né, do seu reino e vem para o Egito. O Egito representa o mundo material, né, que a gente vive, tá. Mistura-se os habitantes daquela terra, aprende seus costumes e passa a viver como um deles. Contudo, à medida que se adapta a um novo ambiente, algo inesperado acontece. Pouco a pouco começa a esquecer a razão que o levou até ali. O esquecimento à origem. O príncipe não abandona sua missão por rebeldia nem por desobediência. Ele simplesmente torna-se tão identificado com a vida do Egito que acaba perdendo a memória de sua origem. A grande dama da existência não nasce necessariamente da maldade ou da transgressão, mas do esquecimento. As roupas daquela terra tornam-se suas roupas, seus costumes tornam seus costumes, sua vida naquele lugar passa a parecer natural, né? Então, ao chegar ao Egito, ele se identifica com o Egito, começa a participar dos costumes do Egito, né? E começa cada vez mais, então ele vai caindo no esquecimento. A carta do reino. Enquanto vivia no Egito, o príncipe esqueceu completamente sua missão. Aquilo que inicialmente deveria ser apenas uma passagem passou gradualmente a ocupar o centro de sua vida, até o ponto em que a memória do reino quase desapareceu de sua consciência. Entretanto, seus pais não o haviam esquecido. Ao perceberem que o filho permanecia adormecido no mundo para o qual fora enviado, enviaram-lhe uma mensagem. O hino descreve essa mensagem sob a forma de uma carta que parte do reino e atravessa diferentes regiões até alcançar o lugar onde o príncipe se encontrava. Eu vou tratar aqui duas questões para enriquecer um pouquinho mais, né? O hino da pérola, trazendo a questão que a gente viu lá no capítulo 2, sobre o mundo ilíaco, psíquico e pneumático, tá? Só para a gente ir ilustrando e trazendo um pouco, né, daquilo que a gente já viu, acho bom, né, a gente, porque a gente vai vendo aqui, né, também essas características, né, da tradição dos mistérios, tá? Quando ele desce, né, para o Egito, né, ele vai descer e cai no mundo ilíquido, no mundo das formas, no mundo da matéria, material, né? Só que, à medida, né, que ele porque assim, a construção humana, né, ela vai primeiro, né, passa por vários reinos, até chegar ao reino humano. Então ele tem essa identificação primeiro, a identificação com o mundo ilíquido, depois entra no mundo psíquico. Esse mundo psíquico, ele é aquele mundo que a gente está totalmente identificado, né, com nossos desejos, nossas emoções, né, a atração e repulsão, tá? Então, quando a gente cai nesse mundo da identificação, né, nesse mundo da qual a gente vive, esse mundo material, esse mundo que a gente experiencia através dos sentidos e se identifica com esse mundo, a gente tem ainda muito voltado, né, a nossa consciência psíquica, né, muito amarrado, muito presa a esse mundo, né. E quando é só para ilustrar bem essa carta, né, e que a ver com os 7 céus que a gente viu agora há pouco, né.
Então, a gente está muito ainda preso a esses condicionamentos, e esses condicionamentos, né, que a gente chama lá, depois a gente vai ver, né, que tem os regentes, né, identificado com a personalidade, essas coisas todas. Então a gente está muito com uma mente muito psíquica. Quando ele recebe a carta do pai, é como se ele começasse a escutar o chamado, né? Ele começa a se lembrar da sua origem, né, quando ele recebe essa carta. Então, por quê? Porque o pai está sempre, né, essa manifestação está sempre presente, né? Então, quando ele recebe, na verdade, é como se ele recebesse um chamado. Chega algum momento que eu digo assim, opa, né? O que é o chamado, né? Nas tradições de mistérios, né, existe, né, a intuição. Essa intuição é algo feminino, né? Quando a gente olha para a tríade, né, para a trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo ele está muito ligado com essa sabedoria, né? E o Filho ligado com o amor, né? E então, a nossa consciência, né? Essa consciência divina, né? Que traz essa luz divina, né? Quem traz, né? Essa luz, né, que ilumina é o Espírito Santo, né? Ou é a mãe, né? Nos gnósticos, né? Pai, mãe e filho, né? Então a sabedoria, né, desse local da onde a gente veio, né? Da Ugdod, ela está muito relacionada com a intuição. Quando eu começo a ter um olhar para dentro e começo a olhar, né, para dentro e para cima, né? Ou seja, eu começo a tirar o meu mundo desse olhar psíquico e começo a olhar para esse meu, né, para o meu mundo, né, na minha consciência do pneuma, né, que a gente chama pneumático, do mundo pneumático, tá? Então, essa carta representa esse começo do despertar para a intuição, né? Essa intuição que nos conecta, né, a, a sabedoria, né? E então é o primeiro momento é quando eu começo a olhar para dentro e começo a ver que tem algo que parece que essa nostalgia, esse vazio, né, que a gente também viu lá no capítulo 2, né, que existe algo para além, né, do mundo das formas, desse mundo, né, que tudo, né, que a gente sabe que tudo se desfaz, né? Então, quando começa a dizer assim, ó, tem que ter um propósito, dar algo mais na vida, né? Começa a questionar essas coisas, isso, vamos dizer que aqui tem essa referência da carta, né? Quando eu começo a receber esse, esse sentido maior, né? Parece que tem algo a mais dessa vida psíquica, né, ligada ao ilíaco também, né, porque muitas vezes as pessoas ainda estão ligadas, muito ligadas à forma, né, outros já tem um pouco mais, né, do psíquico, né, já traz mais para essa questão do subconsciente, coisa. E o mundo do pneuma é o mundo que a gente, então, faz essa ligação com a nossa essência búdica, né, essa essência da Mãe Divina, do Espírito Santo, que é a nossa alma, né? Que ela representa a nossa alma aqui, né? Então quando eu trago para o discernimento da alma, né? Que eu comentei isso muito lá nos outros vídeos, tá? Então eu só fiz esse parênteses, então voltando aqui na carta carta não, do hino da pérola, né? Então, a gente viu lá, né? Caiu e aí chega a carta, né? E tá lá, identificado, né? Com o Egito, né? Com os costumes, com os hábitos, e aí chega a carta e ele começa, então, a se lembrar de sua origem, tá? Então, essa origem, como dizer, né? Tem a ver com esse despertar da intuição, né? Onde começa a gente, então, a escutar a nossa própria alma, porque toda sabedoria
vem da alma, vem da Ogdori, vem da nossa origem, da onde nós saímos, né? Como potencial, mas ela está ali, né? Quando finalmente recebe a carta, o príncipe não encontra nela uma verdade desconhecida, nem uma nova identidade. As palavras vindas do reino não acrescentam algo que estivesse faltando à sua natureza. Ela apenas desperta uma memória adormecida. Ao lê-las, começa gradualmente a recordar quem é, de onde veio e qual era a missão que havia conduzido até o Egito. Aquilo que parecia perdido revela-se apenas esquecido. A carta não cria a recordação, apenas remove parte do véu que a encobria. Então, essa carta é esse despertar intuitivo, né? Quando a gente começa a escutar a nossa alma, né? A gente começa a olhar para dentro. A missão, né? A recuperação da pérola. Recordando sua origem e sua missão, o príncipe dirige-se finalmente ao encontro daquilo que havia vindo buscar. O hino da pérola descreve a pérola como um tesouro guardado por uma serpente, imagem que atravessa inúmeras tradições espirituais e iniciáticas. Então ele vai atrás desse tesouro, buscar a pérola, né? Que está lá no Egito, né? Envolto por uma serpente. A serpente representa esses condicionamentos, representa esses 7 céus, né? Existe um regente desse céu, né, que chamava de autocentrado, que, de alguma forma, né, esse autocentrado, né, se a gente olhar interiormente, né, é aquele que busca permanecer no mundo, né, como está, né, busca essa permanência no Egito, né, ele quer manter o Egito, quer manter isso, né, tem um pouco a ver com a nossa personalidade, mas a gente sabe que também que tem, né, a gente falou isso também tem a ver com o nosso karma individual, mas existe um karma coletivo, né, então existe todo uma algo que vai para além desse autocentrado, né, esse regente, né? Então essa serpente representa esse regente, né, que está lá escondendo a pérola, né? Ou representa a concha também, né? Esse regente é essa concha que envolve a pérola, né? Que está em volta, né? Pela essa casca, né? Que a gente precisa é desvelar, tirar a casca. Tá? Então a missão é recordar, né? Toda a sabedoria da nossa origem está na pérola, né? Na nossa essência divina. Então, o hino da pérola descreve a pérola como um tesouro guardado por uma serpente, imagem que atravessa inúmeras tradições espirituais e iniciáticas. A recuperação da pérola, o tesouro da jornada. O que importa compreender é que a pérola apresenta algo precioso que não poderia ser obtido sem a própria jornada. Se o príncipe tivesse permanecido no reino, jamais teria realizado a missão para a qual foi enviado. Ou seja, essa pérola, né, representa, assim, se ele não tivesse saído, né, para essa jornada, ele não jamais ia encontrar esse tesouro, né, essa pérola, né? O sentido a recuperação da pérola, o sentido da experiência. A descida ao Egito, os desafios encontrados e o esquecimento e até mesmo a necessidade de recordação fazem parte do processo que torna possível a conquista do tesouro, né? Esse amadurecimento espiritual, né? Esse tesouro é isso, é a possibilidade de eu encontrar a minha origem, a minha verdadeira origem. Então, o significado da pérola não é um prêmio, a pérola não é um prêmio oferecido ao final do caminho. É a razão da jornada, ela continua a própria razão da jornada.
As interpretações dos mistérios. Diversas tradições interpretam a pérola de maneiras diferentes. Algumas relacionam a sabedoria, outras a consciência desperta, outras ainda a realização da própria natureza espiritual. Né? Então, essa pérola representa essa sabedoria, né, da nossa origem, né? Representa a natureza desperta, representa a essência, né? Essa essência espiritual que a gente, né, que emanada, né, a centelha divina dentro da gente, né, que está lá guardado na caverna do coração. Então, essa pérola, ela tem esse significado, né, do amor, da sabedoria, né, que está lá, que se eu tenho isso em potencialidade na unidade, eu preciso descer na multiplicidade, eu preciso ir na emanação, né, e ter essa experiência e participar, né? Isso tudo é participação dos mistérios, né? Tudo isso a gente faz com que a gente, quando encontrar esse tesouro, né, que o jovem, ele volta amadurecido, né? Essa é a grande ideia, né? Deixa de ser potência para ser algo realizado, né? A grande realização. Existe algo que a alma precisa trazer consigo ao retornar. Existe uma realização que só pode surgir através da experiência vivida conscientemente. O caminho de volta. A pérola recuperada. Quando finalmente recupera a pérola, o príncipe compreende que sua permanência no Egito chegou ao fim, a missão cumprida. Aquilo que precisava ser realizado foi realizado. O movimento de retorno. Já não estamos diante da descida da consciência aos mundos de experiência, mas do movimento contrário. Aquilo que havia se afastado começa a retornar. Então a gente tratou, né? Primeiro que eram mistérios, no capítulo 1, né, o problema de como a gente identifica os mistérios na contemporaneidade, como os antigos traziam. A gente tratou no capítulo 2, né, toda a parte da unidade, a descida, a manifestação toda, né, no início. Depois começamos a tratar dos 7 céus, né, que é os condicionamentos também, é o caminho de retorno, né, para o Gdot. E aqui, então, a gente chegou no hino da pérola nesse momento, né, quando a gente ele começou a despertar a intuição, e aí ele se lembra que ele tem que buscar a pérola, e quando ele sai, então, em busca dessa pérola, né, ele vai, né, encontrar essa pérola e ele retorna, ele tem que fazer todo o caminho de volta, né, para chegar na Ugdod, né, atravessar os mistérios menores, depois os mistérios maiores, até chegar aos grandes mistérios, né. Então ele chega no Nirvana, depois não no Nirvana, na Ugdod, depois vai para o Nirvana, né, ou como chama né, o Éden, né, o Jardim do Éden, nos gnósticos, né, nos cristãos, né, e por último a reintegração à unidade, né, como quando ele reintegra a unidade, ele volta, né, com toda essa experiência, né, deixa de ser uma potencialidade para ser um fato, né, um fato é, de plena divindade, né, se torna um divino, né, divino junto na unidade, né. Então, por isso que não caímos no niilismo, né, porque existe um lugar dentro da própria emanação divina, né, nessa potencialidade, naquilo que ainda não manifesta, quando se manifesta, já se manifestam todas as potencialidades. Né? Então, tu veja que aqui a gente está tratando, né, do hino da pérola e está tratando aí esse eixo central do livro. Tá? A gente está fazendo esse caminho. Tá? Então, a primeira parte, até a carta, é a parte que nós estamos fazendo aqui da parte 1. Quando a gente vai sair em busca da pérola, começa a se lembrar que vai em busca da pérola, e, né, até encontrar a pérola, que é a preparação, depois o retorno. Né, a gente começa a retornar nos mistérios menores. Então, primeiro a gente chegou, né,
Primeiro a parte 1, chega a carta, a gente entra na parte 2, e da parte 2 do livro, né, a gente vai em busca da pérola, que é essa preparação para o retorno, tá? Dentro da parte 2, e continua na parte 3 o retorno, né, e na 4 a reintegração. A reintegração, né? Retorno ao reino e a reintegração. Aquilo que estava disperso começa a reunir-se novamente em torno da sua verdadeira origem. Essa é a reintegração, né? As vestes de glória, o reencontro. À medida que se aproxima do reino, o príncipe reencontra as vestes de glória que havia deixado para trás antes de sua partida, né? Então, que essas vestes de glória, que está lá no hino da pérola, né? A gente vai ver lá nos gnósticos, quando a gente fala da cama nupcial, ou no cristianismo, a gente fala comunhão, né? Essa veste, a primeira veste de glória que ele recebe é quando ele chega na Ugdod, né? Que ele entra, né? A comunhão no gnosticismo tem a ver quando ele encontra, a alma encontra seu consorte, né? Ou seja, a alma, né, e o espírito se encontram com o espírito, é o casamento da alma, né? Da alma com Cristo, né? Então, e aí ele recebe, né, essa veste de glória, né? Essa veste é quando eu me libero da roda do samsara, né? Então, eu não preciso mais participar desse processo de nascimento e morte, né? Então, tem essas 3 vestes de glória, né? Primeiro na Udod, depois a segunda veste de glória, quando eu chego na nona e na 10ª, né? Então, na 8ª, 9ª e 10ª. Então, quando ele sai, né, aí sai da casa do pai, ele deixa suas vestes de glória, né, porque essa veste de luz, né, que ele precisa ter essas vestes para atravessar, né, reconquistar essas vestes para poder atravessar os 7 céus e chegar na Yogdod, né, é um processo de reconstrução, ou seja, esse processo de reconstrução, essa linguagem simbólica das vestes, né, que a gente entra aqui, tem a ver com quando eu começo a me libertar das cascas, né, desse mundo mais denso, né, e começo a tirar, né, essa densidade das aflições, né, e eu começo a se tornar uma pessoa, vamos assim, menos denso, menos pesado, né? Então, cada vez eu preciso de um corpo físico menos pesado, né? Então, aí eu vou reconstruindo. Essa veste, na verdade, é uma reconstrução, né? Então, quer dizer, quando eu deixo essa veste, na verdade, quando eu caio na matéria, eu vou vestindo vestes mais densas. Quando eu começo a me elevar, né, a cada céu que eu vou me levando, não sei o quê, eu vou reconstruindo vestes mais sutis, né? Então, quando eu recebo essa veste, na verdade, eu recebo essa veste porque eu fiz esse processo de expansão da consciência, me tornando cada vez mais sutil, né? Deixando essas as coisas densas para trás, né? Então, se a gente trazer isso tudo, toda essa linguagem simbólica, a gente tem que trazer para dentro, né? A gente fazer essa jornada para dentro. Tá? Então, essas vestes de glória têm esse significado, né? Então, essa veste tem a ver, então, né, com esses processos iniciáticos também, né? E quando eu chego na Ugdod, tem essa representação, né, da cama nupcial, né? E que é o reencontro, né, da alma purificada na Ugdod, né? Essa purificação da alma, né? Então, à medida que se aproxima do reino, o príncipe reencontra as vestes de glória que havia deixado para trás antes de sua partida, né? Então, é esse simbolismo, né, que a gente trata aqui nessa linguagem.
O reconhecimento. As vestes parecem reconhecê-lo e ele reconhece a si mesmo nelas. Não se trata simplesmente de recuperar algo perdido, mas de reencontrar uma identidade que permaneceu preservada ao longo de toda a jornada. Ou seja, a gente não perde a nossa identidade, a gente cai no esquecimento. À medida que eu vou me recordando, né, eu vou recordando de mim mesmo, essas vestes sempre foram minhas, né? É que, à medida que eu caí na matéria, né, num mundos mais densos, eu fui vestindo outras vestes, né? Foi ficando cada vez mais denso, né? Corpos mais densos. Então, essas vestes representam essas cascas, né? À medida que eu vou tirando as cascas, eu vou achando, retomando a minha veste de luz, né? Vou fazendo o quê? É como se eu tivesse uma velhinha aqui, né? No coração. À medida que eu vou tirando aquilo que está denso, a minha luz, a vela, né? Vai cada vez brilhando mais, né? A verdadeira natureza. O esquecimento não destruiu sua verdadeira natureza, apenas a encobriu temporariamente. A grande esperança, a mensagem mais profunda. Talvez essa seja uma das mensagens mais profundas de todo o hino da Pérola. A jornada da alma. A alma pode afastar-se de sua origem, atravessa os mundos da experiência até mesmo esquecer quem é. Contudo, sua verdadeira natureza permanece intacta. O vínculo com a origem nunca é completamente rompido, né? Como a gente viu, né? Nossa origem é imanente, então ela está sempre presente, existindo uma centelha, né? E a nossa vida existe uma essência, né? Por trás da vida. Existe algo que permanece para além de tudo aquilo que se desfaz, que é substancial, né? Tem algo que permanece. E é sobre isso que a gente vem tratando, nos mistérios até. Essa jornada dos mistérios, né? A jornada da alma através dos mistérios. A possibilidade de retorno. Por mais longa que seja a jornada, existe sempre a possibilidade de retorno. Conclusão da missão. Quando finalmente retorna à presença de seus pais, a missão encontra sua conclusão. A pérola foi recuperada, as vestes de glória foram reassumidas e o exílio chegou ao fim. Tá? A gente vê que sai da origem e tem que retornar à origem. Tá? E tem aí a Ogdoad para cima e já entramos aí em reinos superiores. Tá? Mas para chegar no Ogdoad tem que atravessar os 7 céus. Né? O peregrino. A força dessa narrativa não está apenas em seu desfecho. Ela permanece viva porque descreve, em linguagem simbólica, algo que parece acompanhar a própria condição humana. Né? A gente começou lá, né, falando do peregrino, que todos somos peregrinos, né, que estamos aqui para uma jornada de alma. E esse é o propósito desse canal, né, trazer para as pessoas que talvez nunca tinham ouvido falar das tradições, de uma forma simbólica, de uma forma de um eixo central do hino, né, do hino da pérola, né, e dessa estrutura, né, do, estrutura dos mistérios, né, que sai da unidade, esquecimento, trazendo essa estrutura, que faz parte também da estrutura do hino da pérola, a gente fazer essa jornada junto. Então, esses peregrinos que somos, né? O significado do hino da pérola, a jornada humana, todos nós, de alguma forma, somos este peregrino que atravessa os mundos da experiência, esquece sua origem e busca reencontrar o caminho de volta para casa. O chamado da alma, o esquecimento. Se o hino da pérola nos ensina algo, é que a alma pode esquecer sua origem.
mas jamais consegue perder completamente sua ligação com ela. O vínculo silencioso é desse vínculo silencioso, preservado através de todas as experiências da jornada, que surge aquilo que chamamos de o chamado da alma, a carta, né? A carta que veio, que foi enviada, né, pelo reino, esse despertar intuitivo, né, que a gente precisa trabalhar, né, para ir removendo as cascas, né? Esse vínculo silencioso é que permite, né? É através do silêncio que a gente pode escutar a alma, que pode escutar a carta, né? Que é a nosso espírito, né? Que está lá no fundo da centelha divina, né? Ou a mônada, que vai ver também na teosofia, né? Ou Brahma, Atma, né? Nos Vedantas, né? Então, a gente sempre traz essa, essa emanação, né, que está presente em todas as coisas em nós. E esse vínculo nunca se perde. E o lugar de origem também, né? É um chamado que a gente recebe para retornar ao nosso lugar de origem. E precisamos desse vínculo silencioso, né? Escutar a carta que vem do reino. Esse é o chamado, que tem a ver com essa primeira parte do nosso livro. Né? Próximo capítulo. Tá? Então, para a próxima aula, né, a gente vai o último capítulo da parte 1, tá, chamado A Recordação da Origem. A gente vai tratar um pouco sobre o sofrimento como aliado, né, do despertar. Então, que a gente falou hoje, né, dos condicionamentos, e os condicionamentos, né, fazem parte dos que nos leva a esse ciclo, né, do karma, o ciclo de samsara, né, das tendências, das ações, das tendências que levam a novas ações, nossas tendências, nossos condicionamentos e como a gente enxerga o mundo. Então a gente vai ver um pouco desse sofrimento como aliado, a identificação com o ego autocentrado, né, que esse ego autocentrado é o que faz essa identificação, né, com aquele quando o príncipe está identificado com o Egito. O karma é a roda, né? Karma é a roda da experiência. Também vou falar um pouco mais sobre o karma, a roda da experiência. E o coração do desperto, né? A vacuidade, o bodhicitta e o nascimento do coração desperto. Tá? Então, aí a gente encerra a parte 1 do livro, né? Trata o capítulo 13 e encerra a parte do 1 do livro. E aí, né? Que esse é o chamado, né? E se a gente não escuta esse chamado, não escuta a carta, não a parte 2 ela passa a ser simplesmente mero conhecimento, porque aí a gente não leva a, a, a prática, né, de tudo isso que a gente está estudando, né, que a gente vai entrar na parte 2 como, não digo como prática, mas como mapa, né? Porque a prática ela é pessoal e aí tem vários métodos de levar isso para a prática, mas a gente só consegue olhar o mapa se a gente entende o chamado, a tradição, né? E a gente começa então a entender que isso não é só conhecimento, né? Não é só não adianta a gente trazer isso como uma filosofia, trazer isso para o intelecto, se a gente não começa a colocar isso no nosso coração, né? E trazer isso para a alma, né? Porque senão a gente fica só a nível né, da razão, né? E a razão ela é necessária, mas ela também, a razão pela razão, ela também nos leva à identificação, muitas vezes, com o Egito, né? Então, a gente tem que... A jornada é da alma, né? Não é da razão, né?
A jornada é da alma e da consciência, né? Da consciência crística, da consciência búdica, né? Despertar da consciência, que é a alma, né? Através da sua sabedoria e através do amor, né? A gente pode despertar a consciência. Então, não é essa a razão intelectual, né? Que a gente busca. Então, nós terminamos aqui o vídeo 3. A gente então falou da jornada, né? Da jornada do hino da pérola. E eu faço um convite aqui, né? Para que se inscreva no canal, que convide mais pessoas que possam se identificar, né, para participar junto comigo aqui dessa jornada, né? Somos todos peregrinos, eu também sou peregrino, né? Se não fosse, não estaria aqui, né? Já estava no Ogdo, já tinha libertado da roda de Samsara, né? Talvez não estaria mais aqui junto com vocês. Então, estou aqui também aprendendo e compartilhando um pouquinho dessa sabedoria. À medida que a gente trata dessas coisas que são muito profundas, né? A gente está sempre, como tem muita linguagem simbólica, a gente sempre também está mergulhando, né? Mais e mais, né? Trazendo isso para nossas práticas do dia a dia também, né? Buscando práticas, praticando reflexão, né, participando contemplação, que tem que ser contemplado, né? Esse tipo de sabedoria, ela chega muito pela intuição, né? Não é algo que vem simplesmente, se não vira só conhecimento. Então, desejo para vocês todos uma boa noite, quem me acompanha aqui até esse momento, né? Eu sei que os vídeos são longos, mas são profundos. Então, a gente se propõe toda terça-feira, né, tá aqui gravando e tentando ajudar o máximo de pessoas possível com essa tradição que é muito bonita e nos traz uma grande mensagem, né? Então, um abraço a todos, fique com Deus.